Olá, seja muito bem-vindo ao maior portal de Data Science do Brasil. Eu sou o Nixon. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como você pode trabalhar com dados de trajetórias. Se você é aquele cara básico que não sabe nem o que é uma trajetória, não se preocupe. Neste vídeo eu vou te ensinar como você pode processar dados de trajetórias, o que é uma trajetória, como você visualiza esses dados, como você pode estar filtrando ruído, extraindo features, integrando os dados, enfim, uma aula bem completa para você. Se você é um cara já intermediário ali para avançado, este projeto aqui que eu vou fazer com vocês, eu acredito que pode ser um projeto que você pode adicionar seu portfólio de projetos. Você pode ainda estender esse estudo que eu vou fazer aqui e adicionar no seu portfólio de projeto com o objetivo de aumentar aí o teu currículo, né? O teu portfólio de projetos. Antes de começar com o conteúdo aqui do vídeo, eu queria pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, né? Assim você vai estar apoiando aqui esse trabalho que vem sendo feito no YouTube. Também deixa teu like, né? Deixa teu like aqui no vídeo. Se você gosta desse tema, se esse tema for interessante aí para você, eu posso também estar gravando outros conteúdos relacionados a isso. Essa é uma primeira aula de como você pode trabalhar com dados de trajetória, mas é uma aula totalmente prática, né? Eu vou lhe mostrar alguns conceitos teóricos para você não ficar um pouco perdido, mas vamos meter a mão na massa aí, beleza? Eu preparei esse notebook aqui, onde a gente vai fazer várias questões, né? A gente tem a questão de trajetória, a gente vai pegar um dataset real lá do Kaggle, vamos fazer leitura de dados, vamos fazer ordenação, como a gente vai formatar esses dados, vai fazer limpeza, verificar dados nulos, verificar dados duplicados, visualizar dados no MPL Leaflet, como a gente consegue filtrar ruído de dados de trajetória, extrair features, um notebook aqui bem completo que eu vou passar aqui para vocês. Você pode estar utilizando esse projeto aí em teu portfólio, beleza? Aqui também são algumas visualizações de dados, né? Onde eu vou te mostrar como você pode criar um mapa iterativo, né? Um mapa onde a gente clica, a gente entende o que é o objeto, quais são as features do objeto. Também vou estar te ensinando aqui. Então, pessoal, começando aqui esta aula, o que seria um dado de trajetória, né? Eu falei aqui como você pode trabalhar com trajetória, mas pode ser que tenha pessoas que não sabem o que seja uma trajetória. Eu venho trabalhando com dados de trajetória há 3 anos, né, no meu doutorado. É um tema que eu gosto bastante, fico feliz em estar aqui contribuindo aqui com vocês. Mas uma trajetória ela pode ser entendida como uma sequência de pontos, né, gerado por um objeto móvel no espaço geográfico, né? Como for, por exemplo, um carro, né, pode ter um determinado GPS, que ele vai gerando uma sequência de pontos aqui no caso nas ruas, e esse deslocamento aqui eu chamo de trajetória. Qual é a grande característica, né? Essa sequência de pontos aqui, ela pode ser formada pelo location, né? Normalmente representada por 2 atributos, o latitude e o longitude, e para cada ponto desse a gente tem um dado temporal. Então a trajetória ela é dependente também do tempo, né? Eu consigo entender o deslocamento desse meu dado justamente porque a gente tem a trajetória desse dado, seja um carro, seja um veículo, seja qualquer que seja a mobilidade de pessoa, né? Se eu for colocasse um conceito aqui mais formal, né, poderia dizer que uma trajetória é um traço gerado por um objeto móvel no espaço geográfico, geralmente representada por uma sequência de pontos ordenados no tempo, né? No caso do que seria P1 até Pn, né? Essa trajetória aqui, por exemplo, a gente tem uma sequência de pontos que vai formando essa linha aqui, né? Até chegar aqui tem um ponto A e um ponto B. Esse ponto A e o ponto B a gente tem um tempo, a gente pode ter atributos relacionados, a gente pode ter pontos de interesse aqui, a gente pode também taguear essa trajetória, enfim, a gente pode estar adicionando vários atributos que eu também vou estar passando aqui para vocês nesse vídeo. E esses pontos, né, normalmente cada P desse aqui é composto por uma coordenada espacial, que é registrada no instante de tempo. A gente tem um dado que é latitude, a gente tem um dado que é longitude, a gente tem um dado também temporal. Às vezes as trajetórias elas são representadas também pela uma sequência de pontos de interesse, né? Por exemplo, eu estou em casa, depois estou em trabalho, depois eu estou no supermercado, depois eu estou em um determinado ponto de interesse. Ao invés de ter o latitude e longitude, a gente já pode ter um atributo ponto de interesse que representa aí meu dado de trajetória também, beleza? É muito importante você começar a trabalhar com dados de trajetória, justamente porque a gente tem muitas aplicações, né? Um exemplo aí, a gente pode analisar a mobilidade de pessoas, né? O Foursquare é uma rede onde a gente faz check-in de dados e esses check-ins eles podem ser utilizados
para a gente sugerir pontos de interesse, né? Pessoas vão para determinados locais, faz check-in, fornece uma nota daquele local e tem uma série de outras questões. O Foursquare em si, além de existe também outras redes sociais que armazenam esse dado, a gente pode estar fazendo estudo, né? Pegando esses dados, fazendo estudo para recomendar restaurantes, ou para prever a pessoa daquela trajetória, ou então para prever o próximo local daquela pessoa onde vai. Uma outra aplicação interessante também é a questão do Uber, né? O Uber é a mobilidade de veículos, né? Mobilidade de veículos a gente tem também dados de trajetória, né? A gente pode fazer várias aplicações aí como o Uber já faz também, né? Outra coisa que a gente tem é mobilidade de animais e mobilidade de fenômenos da natureza, né? Mobilidade de animais, né? Existe um dataset que se chama GeoLife, se você quiser dar um Google aí, você vai ver que tem a mobilidade aí de animais, né? São trajetórias que são colocadas em animais e você pode também estar trabalhando com esses dados. Fenômenos da natureza, como por exemplo furacões, né? Eu posso prever o destino de um certo furacão, que um furacão de certa forma é uma trajetória, né? A gente tem ali um dado de latitude e longitude e ordenado no tempo, né? Tem muito dataset de trajetórias. Eu vou deixar aqui um artigo que eu acho bastante interessante, que é do Zeng. É um artigo introdutório, é um survey de 2015, onde ele fornece um overview dessa área de trajetória. Se você tem interesse em trabalhar com trajetória, eu recomendo fazer a leitura desse artigo aqui, certo? Então, nesse tutorial aqui que eu vou passar para vocês, a gente vai trabalhar com um dataset, né? Esse dataset é o dataset do Foursquare. A gente vai trabalhar com os dados do Foursquare. A gente vai baixar esse dataset usando esse link aqui do Kaggle. São 10 meses de dados, né? Que são check-ins na cidade de Nova York e Tóquio. Quando você baixar esse dado, ele vai vir em 2 tabelas, mas eu vou trabalhar apenas com o check-in de Nova York. Mas você pode depois estar integrando esses dados, trabalhando com mais dados aí. Eu vou trabalhar com o check-in de Nova York, apenas por questão didática mesmo, né? Para a gente ser mais rápido aqui, porque se eu for carregar todos os dados de trajetória na memória, pode ser que demore bastante aqui a aula e fique ruim também de você entender aí e processar esses dados aí. Nesse dataset aqui a gente vai ter o usuário, né? Normalmente está anonimizado, é o usuário da trajetória. A gente vai ter o local, né? A categoria desse local, o ID, e o nome da categoria também, né? Aí a gente vai ter latitude e longitude, a gente vai ter um time zone, um atributo de tempo, e vai ter um TC time, beleza? Quais bibliotecas a gente vai utilizar nessa aula? A gente vai usar o Pandas, NumPy, Matplotlib, MPLLiftlet. Eu acho que Pandas, NumPy e Matplotlib talvez você já conheça. O MPLLiftlet a gente vai utilizar para fazer plotagem de mapas, né? Eu quero plotar a minha trajetória no mapa. A gente vai usar o MPLLiftlet. A gente vai usar o Random aqui para processar os dados, o Folio também, que é uma biblioteca para plotagem de mapas, e o Seaborn, e eu vou também usar esse TQDM. O Seaborn também acho que vocês conhecem, né? É a biblioteca de visualização. E esse TQDM eu costumo utilizar para controlar, fazer aquelas barras de progresso, né? A gente tem uma barrinha de progresso que é saber onde está processando aquele dado. Eu costumo também utilizar nos meus notebooks. Dado de trajetória, normalmente você vai trabalhar com datasets muito grandes, né? Então eu sempre, quando eu vou processar um dado, fazer algo do tipo, eu sempre costumo usar aí o TQDM. Então pessoal, vou importar aqui essa biblioteca. Aqui é só a quantidade de check-ins que eu já coloquei no notebook. E você vai baixar esse dataset aqui, vai clicar aqui, né, no dataset, você vai baixar e você vai colocar na sua máquina local, né? Quando você fizer isso, eu fiz isso, né? Baixei e coloquei o dataset aqui. A gente vai ter 2 tabelas nesse dataset, né? Você pode estar lendo essa primeira tabela. Quais são as 2 tabelas? A gente vai ter o dataset TSM New York City e Tóquio, certo? Eu vou usar esse New York City. Como é que você faz para fazer uma leitura dos dados, né? A gente vai dar um DF, PD, o read CSV. Vou passar meu caminho. E eu já sei que a gente tem um atributo UTC aqui, né? UTC time. Mas digamos que você não saiba, né? Eu vou colocar aqui. Eu recomendo vocês fazerem isso aqui, ó. Quando você estiver trabalhando com dado de trajetória, que é um dado muito grande, você lê as primeiras linhas para você entender o que é o dataset. Opa, li as primeiras linhas. Aí você já vai ter aqui o atributo, ó, UTC timestamp, beleza? Você vai ter esse atributo aqui. Ele vai vir como um object. Eu já consigo fazer a leitura dessa data aqui no formato de data. Eu posso dar passando um pass data e passando o meu UTC. Eu costumo fazer assim, né? Eu leio o dataset em pequenas linhas, depois eu leio só para entender quais são as colunas, depois eu faço uma leitura já atribuindo aqui os valores. O que é que a gente vai fazer na leitura, né? Vai ler os dados, vai formatar esses dados por formato correto e a gente vai selecionar apenas dados importantes. Eu não vou trabalhar com todos os dados que vai demorar muito tempo.
Eu vou selecionar aí de forma randômica aqui 20 IDs para a gente começar a trabalhar com esses dados de trajetória. Então, vou passar aqui o Paste Data, no caso eu vou pegar essa coluna aqui e vou colocar aqui. Porque esse dado aqui está no formato Object, por default, e eu vou transformar esse dado no formato DateTime. Vou executar novamente aqui, estou fazendo a leitura, ele pode demorar alguns segundos. Essa tag aqui, %type, é justamente para eu calcular quantos segundos demora para você fazer a leitura desse dataset, né? Normalmente eu costumo fazer isso quando eu estou pagando um dataset relativamente grande. Esse dataset aqui não é tão grande, não posso dizer que ele é tão big data, mas é um grande dataset, mas demora praticamente 22 segundos para você fazer a leitura, beleza? Eu sempre costumo fazer isso aqui quando eu estou trabalhando com fazer a leitura dos dados para ter noção do tamanho do dado, né? Beleza, o que é que eu vou fazer agora, né? Como esse dataset é um pouco grande, né? Se eu for dar aqui um df.shape, a gente tem aqui algumas linhas, né? Tem 8 colunas e tem 227 linhas, 428 colunas, que é justamente isso aqui, ó, 227 linhas, 428 colunas. Tóquio a gente tinha até mais dados, né? Mas vamos trabalhar só com a parte de New York City. O que é que eu vou fazer, né? A gente tem alguns atributos aqui, né? O ID do usuário, o local, né? Tudo anonimizado, né? A categoria do ID, a categoria, no caso eu tenho casa, food truck, medical center, latitude, longitude. A gente tem time zone office e tem o terceiro aqui, o dado date time, né? Como eu falei, a trajetória representa a latitude, longitude e o date time, né? E aqui eu posso ter outras features relacionadas com aquela trajetória também. Mas entenda que o conceito de trajetória a gente vai ter um latitude, longitude e um date time associado. Beleza, o que é que eu vou fazer primeiro aqui? Eu vou selecionar apenas 20 IDs de forma randômica, né? Se você for selecionar de forma randômica aí, pode ser que o resultado é diferente de mim aqui. Mas eu vou fazer assim por questão de mudar aqui também o estudo, né? Para você entender aí que pode acontecer várias coisas. Eu vou filtrar ruído, tá aqui também uma coisa que eu ainda não fiz, né? Vou filtrar baseado no que o dataset lê aí, esses 20 IDs. Então, para filtrar aqui os 20 aleatórios, a gente tem 1083 usuários, né? Então, eu tenho uma trajetória de 1083 usuários. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou usar o random, dar um sample, e vou passar a lista dos únicos, né? O que é que eu estou fazendo? Ó, se eu pegar aqui a lista dos únicos, ó, se você rodar aqui, ó, a gente vai ter aqui, ó, todos os usuários únicos, ou seja, os 1083 IDs. Se eu passar esses 1083 IDs dentro do handle sample, aqui, a gente pode passar aqui um total para ele selecionar, né? Ou seja, eu pegue 20 usuários aleatórios dessa lista aqui. É basicamente isso que eu estou fazendo. Se eu executar aqui, aqui eu acho que eu não coloquei um parênteses, né? Vou fechar aqui o parênteses. Beleza, executei e rodei. Então, se eu tiver o que seriam esses usos, né? São 20 IDs de usuários que eu vou trabalhar nesse dataset. Trabalhando com esse estudo aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Como eu vou trabalhar só com esses 20, eu vou deletar o restante. Como é que eu vou fazer para deletar o restante, né? Eu vou pegar os user ID que não estejam dentro dessa lista aqui dos 20, né? Como é que eu faço isso? Eu digo, ó, se esse usuário, se for não estiver dentro do usuário, for falso, ou seja, se ele não estiver dentro, eu quero pegar o índice desses caras. Então, esse user drop, ele vai me dar os registros de todos os usuários que eu não tenho esses 20 aí, né? Que não esteja nos 20. Então, eu já tenho aqui vários IDs. Como é que eu vou fazer para dar um drop? Eu vou dar um df.drop, passo esse índice aqui e dou um place true. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou deletando a trajetória dos outros demais usuários, ou seja, dos 1063 que sobraram, beleza? Vou trabalhar apenas com 20 IDs. Mas você aí em casa, se você tiver mais tempo, algo do tipo para processar, você pode trabalhar com todos os dados, beleza? Eu estou fazendo isso aqui apenas para ser mais rápido na didática aqui e mostrar o conteúdo para não demorar tanto, né? Beleza, então aqui ó, no final eu vou ter apenas 20 usuários ID, ou seja, se eu der um unique aqui, ele vai me dar a quantidade de IDs, que ele vai somar a quantidade de IDs diferentes. Se eu der um unique, ele vai me dizer quais são esses IDs. Então é basicamente isso que eu estou fazendo aqui, beleza? Quando a gente está trabalhando com dado de trajetória, a gente precisa normalmente ordenar os dados, né? Porque pode ser que os pontos venham tudo separado, enfim. E eu costumo ordenar. Como é que eu costumo ordenar? Eu ordeno os dados por usuário e por tempo. Porque eu vou ter um data frame onde eu vou ter os usuários e as suas trajetórias de forma ordenada, né? Eu não tenho tudo bagunçado. Quando você trabalha com dados de trajetória, eu recomendo você sempre estar ordenando o seu dado, porque se você se esquecer aí, pode ser que tenha algum problema na sua análise, né? Porque são dados ordenados no tempo, né? O próximo ponto, ele depende desse ponto agora.
Então, se você coloca um dado desordenado e for trabalhar, você praticamente vai perder o seu estudo aí. Então, eu sempre costumo ordenar os dados. Nesse caso aqui, quando a gente tem um data frame, ó, se você der um head aqui, a gente tem ó, o usuário ID e tem o tempo. Mas se você perceber, ó, eu tenho o usuário ID, tenho o tempo, e pode, se bem que aqui está ordenado, né? Mas necessariamente, às vezes o dado não vem desordenado, né? Aparentemente aqui está ordenado. Ó, mas tem o usuário ID 962, 962 e tem 1914. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou ordenar aqui esses dados por usuário e por tempo. Beleza, ordenei. Eu dou sempre um in place true para persistir no meu data frame. E agora deixa eu dar um head aqui, ó. Você percebe que ó, agora o usuário começa com 35. Então a ordenação vou ter todos os usuários de 35 e seus tempos aqui do menor para o maior, né? Ou seja, dia 8 do 5, 13 horas, dia 8 do 5, 14 horas, dia 8 do 5, 14 horas e 25 minutos. E eu tenho todo o dado ordenado aqui da trajetória desse usuário aqui, beleza? Então eu vou ter isso aí. Você até pode perceber aqui uma sequência de pontos, né? Ó, o cara estava no metrô, foi para casa, depois foi para uma loja de eletrônicos, depois foi para o metrô novamente. Então existe até essa questão de sequência de pontos aí que você pode estar analisando depois. Então, eu vou dar um info aqui para a gente entender como está o formato desses dados, né? A gente tem o usuário ID, que é um inteiro, a gente tem o local aqui, o ID, que é um objeto, a gente tem a categoria do ID, que é um objeto, a gente tem a categoria também do local, que é um objeto, e a gente tem float, né? Primeiro, quando a gente está trabalhando com dado datetime, vou mostrar aqui ó, o dado datetime para você entender. Esse dado datetime ele tem um TC aqui que não vai ser interessante, esse mais aqui é um dado TC. Eu só preciso desse dado aqui, ó, certo? Para trabalhar com os dados de trajetória. Esse outro dado aqui eu não vou utilizar, certo? Então eu vou fazer uma certa formatação para a gente estar tirando esse dado. Esse dado já está no formato datetime justamente porque eu passei o pass date aqui, né? Se eu não tivesse passado o pass date, ele estava um object. Aí você tem que converter para datetime e depois tirar o UTC. Mas nesse caso que eu já passei o pass date lá em cima, eu vou formatar esse dado. Como é que eu formato esse dado? Se você passar o UTF, passar .dt, que esse é um dado data, .tz, .location, .none, o que é que ele vai fazer? Ele vai tirar esse UTC aqui para mim. Vou só mostrar para vocês. Ó. Se eu executar aqui e for executar aqui novamente, ó, perceba que ele tirou aquele dado que tinha aqui. Eu costumo fazer isso, né? Eu leio os dados, formato, seleciono os dados que eu vou trabalhar, coloco no formato correto para começar a análise. Então, eu estou sugerindo vocês fazerem assim também. Eu acho mais interessante, né? Esse usuário ID, ele é um inteiro. Só que ele é um inteiro, mas ele é um dado anonimizado, né? Ou seja, ele é um dado que não representa o que ele está lá, né? Pode ser o usuário ID, pode ser o CPF de uma pessoa, o usuário ID pode ser a placa de um carro, de um veículo, enfim, pode ser qualquer coisa nesse sentido. E eu costumo pegar esses dados que representam categorias e transformar para categóricos. Eu não deixo ele no formato inteiro. Até porque no formato inteiro ele não é um dado numérico por default, né? Ele é um dado que foi convertido em numérico porque foi, de certa forma, está sendo anonimizado. Mas você coloca ele no formato categórico. Até porque a gente vai fazer um describer aqui mais na frente, ó. Se ele não tiver, ele vai, se eu deixar ele numérico, ele vai pegar esses dados aqui numéricos e vai colocar uma descrição do dado numérico, né? E eu não quero dado numérico, eu quero saber a descrição de dado categórico. Então eu estou pegando esses 4 dados aqui e estou convertendo eles para categórico. Como é que eu faço isso? pd.categórico e eu passo minha coluna. E essa coluna vai receber a própria coluna aqui. Só para você entender, ó, esses dados aqui, se eu der um df info, eles são objetos, ó, beleza? Esse dado aqui e esse aqui é inteiro. Ó. Eu vou converter esses 4 dados e vou colocar ele no formato categórico, só para você entender. Executei essa célula aqui e vou rodar aqui o info. Então eu tenho agora meus dados no formato categórico, minha latitude e longitude no formato float 64. Meu atributo aqui, time zone, eu não vou utilizar, pode deixar entre 64, você pode até estar deletando esse dado aí. E o terceiro no formato datetime.ns. Show? Agora a gente vai começar a parte aqui de fazer uma descrição do dados, uma descrição estatística. Só para você entender aqui o quanto a gente vai ficar com 1.388 IDs locais, mas se eu fosse pegar todos os números que eu poderia fazer, mas eu vou dar logo um describe, e nesse describe eu vou passar include all, ou seja, quando eu passo include all, eu vou ter todos os atributos numéricos e vou ter também todos os atributos categóricos nessa descrição, né? Eu sempre passo datetime numeric true aqui, né? Para ele não, se eu não passar true, ele dá um warning aqui, porque meu dado de data, ele não tem como fazer a descrição, né? Então eu digo que o datetime é um numérico para ele fazer a descrição baseado no meu datetime numérico.
Então, beleza. Coloquei aqui, ó. O que é que a gente tem aqui, né? A gente tem 20 IDs de usuários, a gente tem 1.338 ID locais, tem 230 categorias diferentes, no caso o ID de categoria, e a gente tem também o nome da categoria 164, né? Aí tem latitude e longitude, que é um dado numérico, por isso que ele vem NaN aqui, né? Aí tem também aqui o date time, quando eu passo isso aqui, ele considera também um dado numérico. O que é que eu acho que é importante você analisar aqui? Só a quantidade de dados aqui para a gente saber com quem a gente está trabalhando, né? Normalmente eu faço isso, ó. Quais são esses dados que eu estou processando na limpeza? São 20 dados de usuários, são quantos locais diferentes? São 1.388 locais, categorias ID, né? São 230 categorias IDs, e categoria do local a gente tem 164. Eu costumo fazer isso aqui só para a gente entender quais os dados que a gente está limpando aqui, fazendo a limpeza. Eu deixo armazenado no notebook esses dados ao invés de dar um describe, beleza? Só para a gente saber o que é um acesso mais fácil de você fazer a limpeza. Então, a gente fez a leitura dos dados, a gente tem os dados formatados, a gente selecionou apenas 20 ID para trabalhar, ou seja, fiz leitura, fiz uma seleção e já fiz uma formatação. Agora a gente pode passar para a etapa de processamento, né? A gente vai fazer algumas limpezas e transformações nos dados. Sempre eu costumo me perguntar nessa etapa, né, se existe dados nulos no meu dataset, a gente vai ter que verificar se existe. Se existe dados duplicados no meu dataset, como é que eu posso analisar dados suspeitos de trajetória, né? Como é que eu sei se aquela trajetória ele é um dado suspeito, ele pode estar inconsistente. De fato, dados de sensores, por vários motivos, eles são dados inconsistentes, né? Às vezes um ponto não é tão preciso, enfim, tem uma série de motivos porque as trajetórias elas são inconsistentes aí, dependendo do dispositivo que esteja coletando elas. E a gente também, eu sempre me pergunto, né? Existem dados fora da região de estudo? Ou seja, eu estou trabalhando com dados em Nova York, existem dados lá de outra região, também a gente tem como analisar essas questões. Como eu selecionei 20 dados randomicamente, o que vai sair aqui no notebook é novo para mim também. Então, sempre eu estou selecionando 20 e vou trabalhar aqui com vocês de uma forma mais natural, beleza? Então, verificando dados nulos. Como é que a gente faz para verificar dados nulos de trajetória? Vamos fazer a mesma coisa. Lembrando que eu ordenei esse dado, vou pegar df.sdan e dar um sum aqui. No caso, a gente não tem dados nulos, né? Coisa legal, né? Normalmente, se a gente tivesse dados nulos de uma coluna importante, a gente ia ter que ou extrair esse dado, dependendo do que seja esse dado, ou a gente ia ter que imputar um determinado dado ali, usando uma média, dependendo do que seja o atributo, beleza? Mas, coisa boa, a gente não tem dados nulos. Beleza. A gente tem dados duplicados? Como é que eu faço para analisar dados duplicados, né? Você pode pegar um subconjunto. Como é que eu sei se um dado é duplicado, uma trajetória? Você pode pegar o ID e pode pegar o tempo. Se tiver o mesmo ID no mesmo tempo, o instante de tempo, é um dado duplicado. Não tem como o cara ter, no mesmo instante de tempo, no mesmo segundo, o cara ter dois registros de ponto, né? Porque, no mínimo, isso também se tiver eu não vou precisar, né? O cara não vai ter como sair do local. Mas normalmente a gente não vai ter, não precisa também de dois dados duplicados. Ou seja, o mesmo instante de tempo e o mesmo usuário ID. Então, é como se eu no caso aqui, eu estou gravando aqui o vídeo de casa, então eu estou nesse instante de tempo aqui em casa. Não tem como eu ter 2, 3, 4 pontos aqui em casa e em outro ponto lá em Nova York. Não tem como. Esse dado está duplicado e esse dado pode estar inconsistente. Como é que eu faço para verificar dado duplicado? Eu vou pegar o subconjunto, passo o meu ID e o TC time. Se você colocar só df duplicate, ele vai considerar todas as linhas do data frame. Eu sempre coloco só o subconjunto que eu quero. Então, no caso, eu quero saber se existe dado duplicado para o meu usuário e meu timestamp, né? No caso, temos 4 dados duplicados. Como eu sei se esse dado está duplicado? Eu vou colocar aqui para você entender. Esse ID, a gente tem aqui 4 dados duplicados. Quando você passa o duplicate, ele vai considerar, por default, o duplicado seria o keep, o que ele vai manter. Ele vai manter o primeiro e vai deletar o segundo, né? O que ele vai mostrar é o segundo para mim. O keep, ele diz o seguinte: se eu tenho 2 dados duplicados, eu posso escolher se eu deleto o primeiro ou se eu deleto o último. Eu posso escolher qual que eu vou selecionar aqui, beleza? Nesse caso aqui, eu vou manter o primeiro. Então aqui, como eu tenho aqui um df lock, eu tenho esses dados duplicados. Se eu pegar esse aqui, 40127, como esse dado está ordenado, se eu dar um df.lock 4027, eu acredito que a gente vai ter 4027 e vai ter o dado 28/4/2012, né?
Deixa eu colocar 4028. Não tem aqui. Eu já entendi por que não tem. Porque eu deletei meus dados lá e não resetei o índice, tá? Se você colocar aqui head, meu primeiro dado aqui está começando com 54.901, né? Então, como você deleta os dados, eu vou fazer aqui um reset index e dar um drop. Acho que só dá só reset index, ele reseta o índice e vem para cá, ó. Então eu vou dar um drop, certo? Para ele deletar esse índice e criar outro índice novo aqui para mim. É isso que eu vou fazer, certo? Se você colocar aqui o method reset int, ele vai ter um in place e vai estar um drop aqui, ó. E se você botar drop true, ele vai deletar o índice, ele não vai transformar em coluna. Por exemplo, ó, eu já deletei. E eu vou dar um in place apenas para deixar esse índice na forma normal. Ou seja, meu data frame está ordenado e eu tenho um índice aqui que vai de 0 a 1, 2, 3. Quando eu deleto os dados, né, eu deleto por índice, então vai ficar índice ali faltando no meu data frame, né? Então eu estou resetando esse índice justamente para criar um novo índice aqui para selecionar esses dados. Então, se eu colocar aqui novamente, vou pegar agora esse dado aqui. Beleza? Então a gente tem, ó, 1936, né? Que é esse dado aqui. Se eu for dar aqui um lock, ó, df.lock 1936. Coloquei aqui, pronto, a gente tem esse dado. E vou botar aqui, ó, 1937. Ó, se você for perceber, no caso 1935 e 1936, perdão. Que são, se você for perceber, 35, 36. Ó, se você for perceber aqui, a gente tem um dado duplicado, né? Ó, a gente tem um usuário ID e a gente tem um dado ao mesmo tempo. Você pode perceber que até a parte de localização também é a mesma, né? A gente tem a mesma localização. O cara estava num bar, longitude 73, enfim. A gente tem a mesma questão aqui, mesma localização, mesmo timestamp. Beleza, então a gente só tem 4 dados duplicados. Estou mostrando aqui uma amostra do dado duplicado. Como é que eu faço para deletar esses dados, né? Quando eu faço aqui drop duplicate, eu posso já passar o subconjunto. Deleto os dados duplicados que estejam nesse subconjunto aqui. Vou deletar essa célula aqui, das amostras, e vou passar df drop duplicates para subconjunto. Ou seja, deleto os dados que são duplicados, que tem o mesmo ID e tem o mesmo date time. É isso que eu estou fazendo aqui. Executei a célula. Se eu rodar aqui novamente, a gente não tem mais dados duplicados. Beleza? Se você tivesse mais dados duplicados aí, se você tivesse dados que são duplicados 4, 5, 6 vezes, aí você tem que criar uma estratégia aí melhor para você estar apagando esse dado, considerando, né? Você pode considerar uma média desse conjunto, você pode pegar a mediana desse conjunto, enfim. Dependendo da quantidade de dados duplicados que você esteja, nesse caso eu tenho 2, eu vou apenas deletar o segundo e ficar com o primeiro, que é o mesmo dado. Mas se você tivesse 4, 5, que pode acontecer, né, dependendo do dataset, você pode considerar uma mediana desses dados, enfim. Tem outras estratégias que você pode estar fazendo aí. Beleza, deletei meus dados duplicados, verifiquei se tem dados nulos. Agora eu vou mostrar como você faz uma visualização, né? Para a gente fazer uma visualização aqui usando o MPL Liftlet, eu vou usar o Matplotlib no primeiro exemplo, onde a gente vai construir um mapa mais simples. E depois eu vou ensinar como você usa o Folio, né? Uma biblioteca onde você vai construir um mapa mais interativo. A minha versão do Matplotlib é a 3.3.2. Por que eu estou mostrando a versão do Matplotlib? Porque o MPL Liftlet, às vezes, tem muito problema com versões mais novas do Matplotlib. Então, se você tiver algum problema na hora de visualizar esses dados, você pode estar usando a versão 3.3.4. Eu trabalho com dado trajetória faz muito tempo, então eu já tive alguns problemas, bug, quando eu estava usando a versão 3.3.4, que normalmente a biblioteca Matplotlib atualiza e o MPL Liftlet não atualiza. Então eu sempre estou trabalhando ali com a versão ali 3.3.2. Essa aqui é a versão que eu acho mais consistente que você está trabalhando hoje, né? Amanhã pode ser que mude. Então, se você tiver algum bug, algum problema nessa visualização, não estiver funcionando como eu estou mostrando na aula, considere mudar a versão para 3.3.2. Valeu? Então, o que é que eu vou fazer aqui? A primeira coisa que eu vou fazer aqui com vocês, eu vou te mostrar como você consegue plotar um dado de trajetória, né? Fazer um mapa. Eu criei logo essa função, mas eu vou explicar aqui o passo a passo para você entender o que eu estou fazendo. Primeira coisa que você vai fazer quando você tiver com dado de trajetória, você vai pegar aqui, ó, criar uma figura normal. Você pode dar um PL figura, botar aqui 1010, por exemplo. Beleza, criei uma figura. Se eu clicar aqui, eu tenho uma figura que não tem nada, né?
A segunda coisa que eu vou fazer aqui é filtrar um determinado ID para o meu dado. Por exemplo, eu tenho um data frame e eu quero pegar o user ID, né? User ID, que ele seja... vamos verificar quais são os user ID que a gente tem aqui, né? Ó, user ID.unique. Vou pegar esse 35 e vou passar aqui, ó. Então eu tenho o user ID 35. Então eu só tenho uma trajetória dele. Digamos que eu quero plotar a trajetória desse cara aqui. Como é que você pode fazer, né? Aí você pode dar um plplot. Vou mostrar aqui, ó. plplot. No caso eu vou usar só essa parte aqui que é mais fácil você entender. Então, peguei meu usuário da trajetória. Eu tenho esse dado aqui. Eu vou chamar esse aqui de dfFilter. Ou seja, é um determinado usuário. E se eu passar o dfFilter aqui, vou passar o dfFilter aqui, e vou explicar o que eu estou fazendo. Quando você vai plotar um dado ou uma trajetória, você tem que plotar como se fosse pontos, né? A gente vai usar pontos, um mapa com vários pontos. No label X, você vai passar a longitude, certo? E no label Y, você vai passar a latitude. Aí você pode estar plotando a longitude e latitude, e você pode estar plotando linhas, né? Então o que eu vou fazer aqui para você entender? Primeiro, eu vou mostrar aqui, ó. Vou pegar o filter, plotei aqui um conjunto de linhas, né? Tá vendo, ó? Conjunto de linhas. Só que essas linhas ficam muito confuso, né? Você analisar. Aí eu estou plotando, vou plotar também um conjunto de pontos. Você percebe que meu eixo Y aqui, né? No caso seria a latitude e o eixo X seria a longitude, beleza? Então é isso que eu estou fazendo aqui. Aí o que é que eu posso plotar? Eu posso plotar um conjunto de pontos, né? Como por exemplo, vou passar aqui, ó, longitude e vou passar aqui latitude. Se eu passar esse marker size é só o tamanho do ponto, se eu botar aqui ó, 20, então ele faz ó, um pontinho com vários trajetórias. Então eu posso plotar uma trajetória assim e depois eu colocar esses pontos no mapa, né? Eu vou fazer assim usando o Matplotlib para vocês. Eu costumo utilizar o Matplotlib quando eu tenho muitos dados, né? Porque o Folium, uma biblioteca que eu vou mostrar mais na frente, ela não escala muito bem. Então o Matplotlib você consegue plotar uma série maior de trajetórias. Mas o Folium ele é muito mais interessante para a tua análise, porque ele é mais interativo. Você vai mostrar quem é esse ponto, vou mostrar que você clica no ponto, você consegue ter uma certa interatividade. Vou te mostrar mais na frente como você faz isso aí. Mas aqui a gente consegue botar um ponto, ó, em vermelho. Se eu passar aqui um S, ó, a gente consegue colocar quadrado. Eu posso diminuir esse mark size aqui para 8 e assim a gente consegue fazer um nosso plot aqui de trajetórias, né? Agora eu vou ensinar o que é que eu estou fazendo aqui. Eu vou pegar esse dado aqui, que eu estou ensinando a vocês como fiz essa função, e a única diferença aqui é que eu estou pegando o ponto início e ponto fim, porque aqui a gente não sabe o que é a trajetória, né? Então normalmente eu costumo fazer assim, ó. Onde é que começa essa trajetória? Onde é que essa trajetória termina? A gente não tem noção. Então, como a gente não tem noção, ó, eu vou passar um dfFilter aqui e eu pego o primeiro ponto da trajetória, ó, que é o 0, e pego também o latitude e longitude do último ponto, que é o -1. E eu vou plotar esse ponto como em amarelo, o bola ele é o primeiro ponto e o X ele é o último ponto. Vou executar aqui para vocês entenderem. No caso aqui a gente não colocou as labels, né? Ó, label longitude, no caso é longitude. E vou pegar também a label latitude. Make size eu vou botar 8 mais 5, que é a mesma coisa que eu coloquei aqui, beleza. Ó, você percebe que tem um em amarelo aqui, vou botar aqui mais 10 só para você entender o que é que eu estou fazendo aqui. Ó, o ponto inicial da trajetória é esse bola aqui, ó, e aqui seria o ponto final, certo? Vou diminuir aqui para você entender, se eu botar 2, ó, talvez ele fique mais interessante. Vou botar um pontinho. Ó, o ponto inicial é o bola e o ponto final é esse X aqui. O cara saiu daqui, mas fez vários trajetos e parou aqui no ponto X. Essa função aqui, ele vai me dar o ponto inicial e final. Eu pego o primeiro ponto da minha trajetória longitude e pego o último ponto também latitude e longitude, ploto no meu gráfico esses pontos de forma separada. E também eu ploto a restante da minha série, no caso, pegando todos os dados. Então minha função vai fazer isso, né? No final isso aqui, eu tenho uma figura, né? Eu tenho uma figura. Eu posso dizer que eu vou ter uma figura aqui nos meus dados. Eu vou retornar a figura e esse df que eu filtrei aqui. Então, toda vida que eu chamar essa função show trajetória by using, eu vou passar um data frame, vou passar o usuário da minha trajetória. Esses labels aqui, caso você esteja trabalhando com outro dataset, você pode mudar esses labels, ou seja, quem é o ID, qual o label ID, é o user ID.
Qual o label de latitude? Às vezes vem lat, às vezes vem latitude. Às vezes pode ver com outro label aí na tua coluna, né? Ou seja, o nome da coluna pode vir diferente. Aí eu já costumo colocar aqui que você pode utilizar essa função em qualquer outro dataset aí que você for utilizar, beleza? Então, aí eu passo o fig size e o mark size eu coloco aqui como 5. Aí o que é que eu vou fazer aqui? Criei minha função, ele vai retornar um data frame e a figura. E vou pegar aqui meus usuários, eu vou dar um count nos usuários, ou seja, quantos pontos eu tenho para cada usuário aqui. Lembrando que isso aqui é meu ID e lembrando que aqui seja o total de pontos. Então, digamos que eu quero fazer um plot do usuário 806, né? Eu vou passar aqui, ó, user ID 806. No caso aqui está user index 0, mas para ficar mais claro eu vou botar 806. E vou passar meu data frame aqui. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai filtrar os dados para o 806 e vai plotar aquele meu mapa. Aí aqui a gente tem um MPL Liftlet, né? Eu importei lá em cima a biblioteca MPL Liftlet. Na biblioteca MPL Liftlet, se você passar uma figura, ele vai plotar essa figura no teu mapa, né? Vou lhe mostrar aqui, ó. Vou tirar isso aqui, só para você entender. E o show, ele plota um mapa e ele cria um arquivo, né? Ele cria um arquivo, ó, --map em HTML. Então, se eu executar esse dado aqui, ó, opa, já temos minha trajetória no mapa aqui, ó. Legal, né? Todos os pontos do cara. O cara começou aqui, o bolinha, terminou aqui X, né? Você percebe que aqui a trajetória é toda rabiscada, né? Porque no caso é a trajetória de check-in, né? Mas se você tivesse trajetória de veículo, era bem a cada minuto, né? É bem interessante, né? Esse dado de check-in, ele tem uma característica que é um dado mais espaço. Porque o cara faz check-in hoje, amanhã já não faz, mas se você tiver a trajetória de um carro de GPS, é muito legal você plotar, que você vê todo o caminho certinho nas ruas, beleza? Nesse caso aqui, a trajetória de check-in, a gente acaba dando alguns saltos aí em nossos dados, beleza? Aqui a gente já vê algumas questões aqui, o cara na ilha, né? Ó, tem um check-in aqui, às vezes aqui também pode ser ruído, né? Às vezes pode ser que não seja e às vezes pode ser que seja ruído. Mas de qualquer forma, se for ou não ruído, eu vou mostrar a vocês também como a gente consegue extrair ruído de dado de trajetória. Então, fechei aqui, só para mostrar a vocês. Aqui, pessoal, a gente pode colocar um tiles, né? Ó, uma coisa legal, que é um tiles. Por default, a gente plota esse mapa em OSM, né? Ou seja, OpenStreetMap. E a gente também pode utilizar uma plotagem usando outro tipo de mapa. Eu recomendo sempre você explotar o GNU-Show, que ele vai criar um arquivo separado, né? Para você não ficar carregando muita cor no notebook. Mas se você quiser carregar uma trajetória no notebook, você pode pegar MPL Display, que ele vai carregar o dado no próprio notebook aqui, ó, pra gente, beleza? Ó, você percebe que eu usei aqui Thales CartonDB. No CartonDB, a gente tem um mapa mais suave, né? No fundo, ó, a gente não tem um stripmap, né? Então a gente pode botar vários perfis pra gente estar utilizando aqui, né? O OSM ele é um mapa mais escuro e a gente pode estar dando um Thales aí que é um mapa mais simples. Aqui nós temos a trajetória, né? Você consegue ver visualmente. Tem vários Thales que você pode estar utilizando aí, né? Eu coloquei aqui um link, ó. Se você acessar esse link aqui, você vai cair na biblioteca aqui, ó, nos Thales que você pode, ó. Então, OSM, pode ter CartonDB Positron e tem vários outros Thales aí que você pode estar testando aí, se você estiver em casa. E está utilizando todos esses Thales aí nos seus experimentos. Eu costumo usar esse CartonDB Positron, que a gente deixa o mapa mais claro no fundo e a trajetória ele realça, né? Que a gente coloca uma cor mais forte aí na trajetória, beleza? Então, dessas duas formas, você consegue estar visualizando dados aí. Lembrando que eu criei essa função vai me dar uma figura e eu pego essa figura e boto dentro do meu mapa. Eu posso dar o display, que a gente joga aqui na tela. Eu posso dar um show, que ele vai criar um novo arquivo. E se eu passar um Thales aqui, por exemplo, OSM, ele vai mudar aqui, ó, meu mapa, né? Ó, OSMX, ele vai botar o meu mapa no OpenStreetMap, beleza? No tema do OpenStreetMap, o mesmo tema. Aqui você já aprendeu a visualizar uma trajetória, né? Como a gente pode fazer Matplotlib. Só que esse gráfico aqui ele não é tão legal para você fazer análise, beleza? Mas é um gráfico que você pode escalar, né? Analisar ruído. Você pode botar um gráfico desse aqui, fica legal, fica bacana. Se você quiser ver a região do fundo. Mas eu vou lhe mostrar outras formas de você estar plotando um gráfico mais interessantes. Beleza? Vou mostrar aqui agora, vamos seguir aqui, como a gente consegue filtrar ruído, né? Da trajetória, normalmente, a gente tem muito ruído, por vários motivos, né? O sensor, às vezes, duplica o dado, às vezes
o ponto não é tão preciso, eu estou aqui em casa, pode colocar o ponto em outra avenida, enfim, tem vários motivos que a gente tem ruído. Existem várias estratégias para você estar lidando com ruído. Eu vou mostrar aqui uma forma fácil e simples de você estar fazendo lidando com ruído, né? Não só existe essa forma, existem várias outras formas, mas eu vou estar passando essa forma que eu acho bastante eficiente, que eu utilizei bastante aí no meu trabalho. O que é que eu vou fazer primeiro? Para filtrar ruído, eu vou criar algumas features novas. Que features são essas? Uma trajetória, a gente tem vários pontos, né? Eu tenho um ponto A, um ponto B, um ponto C, D, E, F, G. Então, assim, essa sequência de pontos que a gente tem, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a velocidade média de um ponto a outro. Ou seja, eu tenho um ponto A, um ponto B. Eu fiz um check-in aqui e fiz um check-in lá no supermercado agora. Então, eu vou pegar a velocidade média desse check-in daqui para o supermercado. Mas por que eu vou fazer isso? Quando eu tenho um ruído, eu tenho um ponto aqui, em um determinado tempo, e depois o outro ponto, em pouca questão de segundo, ele se distancia muito de mim. Então, eu tenho uma velocidade média muito alta, né? Ou seja, eu tenho um pico de velocidade muito alto. Então, toda vida que eu encontrar esse pico de velocidade muito alta, eu vou filtrar esse ponto, que eu vou considerar ele como ruído. Essa é uma estratégia que você pode utilizar simples para filtrar ruído e trajetória, né? Mas tem várias outras estratégias, né, que você pode estar utilizando aí. Analisando conjuntos, tirando a mediana, analisando pontos que são distantes no tempo, enfim. Tem várias outras estratégias que você pode estar fazendo. Eu vou utilizar essa aqui que eu acho mais simples. Para fazer essa estratégia aí, a gente vai utilizar, calcular as distâncias, porque para calcular a velocidade dos pontos, eu preciso calcular as distâncias, preciso calcular os tempos para conseguir ter a velocidade média, né? Porque o que é a velocidade média? Eu vou pegar o espaço e subtrair pelo tempo. O espaço pode ser em metros por segundo e eu vou subtrair pelo tempo, que pode ser em segundos, em minutos, enfim. No caso, eu vou usar segundos por tempo e o espaço vai estar em metros. Então, minha velocidade média vai ser em metros por segundo, beleza? Para calcular a distância entre pontos, eu vou utilizar uma função chamada Havensign. Essa é uma função que, se você for procurar aí, já existe essa função implementada aí na internet, você vai encontrar ela aí. Eu fiz algumas adaptações, né, nessa função para a gente operar com vetores, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar meus pontos e vou pegar esses pontos aqui, essas coordenadas. Eu vou dar um shift no vetor, ou seja, eu vou dar um shift. O que é um shift? Eu vou pegar esse vetor e vou empurrar ele para cá e vou fazer uma operação de vetores. Eu vou calcular a distância de um ponto anterior para o ponto atual, né? Ou seja, se eu for para o supermercado, eu vou calcular a distância do supermercado para meu ponto aqui em casa. Eu vou ter essa distância aqui, uma distância euclidiana, uma distância espacial. Beleza, então essa função aqui eu vou ter um latitude e longitude anterior e vou ter latitude 2, que é a latitude do destino, né? É o segundo ponto lá. Aí aqui eu posso, radianos, eu vou trabalhar com true, e aqui é um parâmetro da Terra que a gente utiliza, né? Esse parâmetro aqui é um parâmetro que você tem para Fortaleza, né? Quando eu estava trabalhando com os dados, mas você pode buscar esse parâmetro na internet aí para você calcular essa distância espacial. Normalmente é um parâmetro aproximado, né? Você não vai ter uma distância muito precisa, porque depende, né? A Terra em si, ela não é tão, como é que eu digo, quadrada, ela é redonda, né? E a latitude de Fortaleza, esse parâmetro ele é diferente, porque a gente está mais próximo da linha do Equador, e é diferente de um determinado parâmetro lá, por exemplo, no Canadá, né? Que a gente já está na parte superior, longe da linha do Equador. Aí você consegue encontrar esse parâmetro aí, você consegue ajustar de uma forma que você estiver trabalhando com dados de uma determinada região. Então, como eu estou trabalhando com radianos, né, eu vou pegar esses dados, vou transformar ele em radianos, né, ou seja, eu vou ter NP radians, e eu vou fazer uma operação, né, calcular essas distâncias aí. Eu não vou entrar em detalhes aqui em relação a essas funções, porque isso aqui você consegue encontrar na internet, mas a gente faz essas operações assim, a gente tem um seno, tem um cosseno, você vai encontrar essa fórmula Havensign aproximada, e ele vai me retornar aqui, né, 2 vezes 100, 100 é o que eu quero em metros, certo? Aí eu vou passar esse raio da Terra aqui multiplicado pela arctangente. Essa forma aqui você consegue encontrar na internet. E se eu passar uma latitude e longitude de 2 pontos, ele vai calcular a distância entre esses pontos aí e vai me retornar. Vou executar essa função aí. Só para você entender, ó, eu tenho latitude e longitude. Se eu der um shift aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse vetor e vou fazer isso, né? Empurrar para frente. Ó, 0 é 40, 70, 71, 20. Eu vou passar aqui 5 para ficar mais fácil para vocês entenderem. Ó, 40, 70, 71. 40, 70, 71. Aí esse 0 aqui, ele foi para o 1, ó. O 1 aqui foi para o 2.
e o que era o 0 aqui ficou none. Por que eu faço isso? Eu empurro o vetor para frente, né? Eu faço isso. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero operar esses dois vetores. Eu vou pegar esse ponto aqui e vou fazer um Ravensign com esse ponto aqui, que esse vetor é altar. Ou seja, eu vou pegar o anterior e o próximo. É isso que eu estou fazendo aqui. Beleza, então, como é que eu pego o ponto anterior? Se eu der um Shift e passo 1, ele vai empurrar meu vetor para frente. Então, eu vou dizer que o ponto anterior, ele é o latitude Shift 1. Longitude Shift 1, mesma coisa. Se eu pegar a minha distância, passar Ravensign, passar o ponto anterior, que é o latitude 1, e passar meu ponto atual do data frame, ele já vai calcular essa distância para mim. Executei aqui a célula, vou mostrar aqui, ó, dist to prev, e a gente tem a distância calculada. Ó, deixa eu dar um head aqui para ficar mais fácil você entender. Ó, no caso aqui, eu tenho esse ponto aqui, ó, eu fiz o cálculo desse ponto para esse, e essa distância aqui é a distância desse ponto para esse ponto de cima, né? Ó, você percebe aqui que a gente tem aqui, ó, uma distância 0. Mas por que a gente tem essa distância 0? Justamente porque o usuário está no mesmo ponto, ó. 40, 60, 85, 54, 73, ele está no mesmo ponto. Passou 10 segundos aqui, ó, a diferença desse ponto para outro, e ele está no mesmo ponto, a distância é 0. Beleza? Essa função Ravensize aí, a gente utiliza bastante para fazer essas operações euclidianas, né? Você pode calcular a distância entre pontos, latitude e longitude, em relação ao espaço geográfico. Se você quiser saber mais sobre a função, você pode estar dando um Google aí, que é bem fácil, ele explica a fórmula aí de forma eficiente. Aqui na aula eu tenho interesse em mostrar como você trabalha com trajetórias, então eu vou passar aqui essa parte. Qualquer dúvida que você tiver na função, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder também, beleza? Então, a gente calculou aqui nossas distâncias e o objetivo é calcular a nossa velocidade. Para a gente calcular a nossa velocidade, quando eu faço essas distâncias aqui, eu não sei se você percebe, mas eu tenho vários IDs, né? Ou seja, eu tenho o ID 1, ID 2, e no final desse ID aqui, a gente vai ter uma distância para o próximo ID. Eu vou mostrar aqui para você entender. Digamos que eu pego o ID 1. Então, vou botar user ID. Isso aqui é igual a 35. Beleza. A gente tem esse dado até o 127, ó. Ou seja, a gente tem 127. Então, se eu der um df.lock 127, e se eu botar 129, perceba que eu tenho um ID 35 e eu tenho um ID 96, ó. E no ID 35, ele colocou a distância por 36 porque ele calcula a distância por 36. Eu calculei a distância do todo o meu dataset e não é certo fazer isso. Eu tenho que calcular as distâncias para cada usuário da minha trajetória, entendeu? Porque eu tenho várias trajetórias. Meu data frame é composto por várias trajetórias de 20 objetos, né? 20 pessoas. E essas 20 pessoas, eu tenho que fazer a operação do vetor para cada pessoa. Porque no caso aqui, ó, ele pegou essa distância aqui, calculou em relação a essa aqui, porque ele está pegando o anterior e o próximo. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou usar a mesma função, vou varrer todos os meus IDs aqui, certo? Vou varrer todos os meus IDs e vou fazer uma operação para cada ID. Como assim, por exemplo? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou setar o índice, né, para o usuário ID. Por que eu estou setando o índice? Eu costumo setar o índice porque a gente, como é muito dado, a gente vai fazer uma filtragem por índice, ela é mais rápido você fazer no Pandas, né? Então o que é que eu vou fazer? Vou setar o data frame como índice. Se eu der um head aqui, ó, eu estou passando o meu usuário ID como índice, ó. Beleza? E estou pegando cada índice aqui, ó. Se eu passar o usuário, ó, eu tenho todos os índices, ó. 35, 35, todos os índices eu tenho aqui, ó. Beleza? Se eu der aqui um set, ó, eu vou ter todos os índices da minha trajetória. Show? Então eu estou pegando todos os índices. Qual o objetivo de pegar todos os índices? Eu posso pegar os índices, do jeito que está aqui, ó, e passar unique, né? Ó, se eu pegar user, se eu passar unique, eu acho que vai funcionar. Funciona. E eu posso também pegar usando set, né? Coloque isso como um conjunto, ele também funciona. Se eu botar set, ele vai varrer isso como um conjunto. Então eu pego todos os meus IDs. Então o meu objetivo aqui é pegar todos os IDs. Eu vou usar o set aqui. No caso ele deu erro aqui porque eu já setei o index, né? Se eu setar novamente ele vai dar um erro. E esses users aqui eu vou ter meus 20 usuários. Por que eu estou armazenando esses usuários? Que a gente vai utilizar agora, né? Então, ó, para cada usuário desses users, o que é que eu vou fazer, né? Para cada usuário desses users, eu vou pegar a minha latitude e longitude atual, beleza?
eu vou ver se o tamanho desse vetor existe mais de um ponto, porque pode ter trajetória que só tenha um ponto. Se ele só tem um ponto, eu não tenho um próximo. Então não tem como eu operar, entendeu? Então eu vou verificar se existe 2 pontos pelo menos, que eu tenho que calcular, subtrair esse desse, né? Se eu não verificar isso e der um shift, ele vai dar um erro aí no meu dado. Então eu vou verificar o tamanho do latitude aqui, ou seja, size. Se esse tamanho for menor do que 1, ou seja, essa trajetória só tem um ponto. Esse usuário só tem um ponto de dado. Então não tem como eu calcular a distância entre 2 pontos, né? É como a mesma coisa que eu falei aqui em relação à casa, né? Se eu tiver só esse ponto aqui, como é que eu calculo a distância lá para o supermercado, né? Então, se ele tiver um ponto, eu vou dizer que essa distância ele é not a number, beleza? NP not a number. Se ele não tiver, eu vou pegar um prev, pegar o anterior dando um shift, e vou passar o prev lat long e o current lat long. Então eu vou calcular a distância dando um AT aqui. O que é que o AT faz, né? Ele consegue pegar um index, baseado nesse index, ele consegue extrair esse dado e eu coloco ele num dígito prev. Beleza, então se eu executar isso aqui, ó, você percebe que já executou para os 20 IDs, ó. Eu uso o TQDM. Se a gente tivesse mais dados, ia demorar bastante isso aí, certo? No caso aqui, a gente só tem 20 IDs, ele já calculou a distância aí pra gente, para cada ID. Então, digamos que eu tenha, eu vou resetar aqui meu index também, e eu já vou ter aqui a distância para cada ID. Como é que eu faço para verificar? Vou fazer aquela questão que eu fiz anteriormente, ó. Se eu der um lock aqui, ó, perceba que a distância aqui do ponto é 0, e o primeiro ponto de cada trajetória, ó, 96 é none. Por quê? Eu estou calculando a distância para cada ID. Quando vem esse ID, eu começo novamente o cálculo. Então, o primeiro ponto é none, e eu vou calculando as distâncias. É isso que eu estou fazendo aqui para vocês. Essa função ele vai varrer a ID da trajetória e vai calcular a distância aí. Beleza, né? Não desiste, vamos lá. Agora vamos pegar o tempo, né? Como é que você faz uma operação de tempo, de dados de trajetória, né? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz. Qual a diferença aqui? Vou setar meu índice do usuário. Esses usuários a gente já tem, né? Ó, se eu colocar aqui, ó, vou setar o índice da minha trajetória. Os usuários da trajetória são os mesmos, ó. A variável user, tem uns 20, beleza? Aí eu vou pegar esses user e vou criar uma coluna time to prev, ou seja, o tempo, né? Qual a diferença de tempo da onde eu estava aqui para a diferença de tempo quando eu fui para o supermercado, né? Eu vou pegar essa diferença de tempo e a diferença de distância. Baseado nisso eu vou calcular a velocidade média, é assim que eu vou fazer. Então, vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente, né? Para cada usuário, usar o TQDM para ter a barra de progresso. Se você estiver pegando vários dados, você vai perceber que o TQDM aí é legal, certo? Você carregue depois esse notebook, quando terminar o tutorial, use todos os dados lá e faça essa operação que você vai achar bem legal aí, a barrinha de progresso funcionando, beleza? Então, a gente vai pegar o latitude e longitude, fiz a mesma coisa aqui. O que é que vai mudar aqui, ó? O size ID, eu vou pegar o time to prev, not a number, beleza? No caso aqui era dígito prev. E eu vou fazer uma operação de datas. Ao invés de estar fazendo a operação have and sign, eu vou usar uma operação de datas para pagar o tempo. Como é que eu faço a operação de datas? Eu dou um time atual, né? Ou seja, eu vou pegar o DEU, o TFC time. Eu vou transformar isso numa series. Por que eu estou transformando numa series? Porque a series já tem um método shift. Se eu usar aqui, esse dado aqui, ele não tem um método shift. Então eu transformo numa series, dou um shift aqui, pego a data atual, subtraio da data anterior, ou seja, eu estou pegando a data que eu fui no supermercado, em relação ao tempo médio daqui, a data de lá menos a data daqui, para ter o tempo médio. E estou passando isso pela variável time to prev. Vou executar isso aqui, já executou para a gente. Se eu botar o time to prev aqui, ó, você tem a questão. Eu vou fazer assim, ó, dou um df.head, que fica mais interessante você entender. Tá ficando legal, tá ficando bacana, ó. A gente, desse dado aqui para esse aqui, a gente tem a diferença de 1 hora e 16 minutos. 0 dias, né? 1 hora, 16 minutos, 0 dias, né? Só que você percebe que esse dado aqui, ele vem no formato time to delta, né? A gente vem naquele formatozinho que quando a gente faz a subtração. Eu posso transformar esse dado para segundos, é isso que eu vou fazer. Como é que eu faço para transformar esse dado para segundos? Se você pegar time to prev e dar um to time delta, transformar isso em um time delta e passar o parâmetro dt total segundos, esse dado é convertido para segundos, beleza? Então eu vou pegar o dado time to prev, dar um pd.toTimeDelta, passando TD total de segundos. Se eu quisesse transformar para minutos, eu botava aqui 60, dividir por 60, beleza? Mas eu quero transformar eles para segundos. Por que eu quero transformar para segundos? Porque eu quero calcular a velocidade média. Então, se você colocar aqui, ó, você vai ter o total de segundos, ó. O total de segundos daqui em relação aqui, o total de segundos aqui em relação aqui. Beleza, eu tenho o espaço, eu tenho o tempo. Agora eu consigo calcular a velocidade média. Como é que eu faço para calcular a velocidade média? Se você estudou física aí na tua graduação e você lembra, a velocidade média é igual à distância dividido pelo tempo, beleza? Então,
executei aqui e a gente já tem um atributo velocidade em metros por segundo. Se eu der um describe aqui, ó, você percebe que a gente já percebe que tem um certo ruído no dado. Ó. A gente tem, ó, 99% dos dados tem velocidade média de 96, né? Ou seja, isso aqui no mínimo é ruído, né? 96 metros por segundo é uma velocidade relativamente alta, beleza? E 95% dos dados eles estão ali, ó, velocidade ali de 6,30 metros por segundo. É uma velocidade tranquila e legal. Eu estou colocando esses percentis aqui, né? Você pode até alterar aqui, se você quiser, ó, 0,98. Então eu costumo fazer isso para ter uma noção do dado aqui mais geral, beleza? Então você percebe que o máximo aqui é 742, então isso aqui pode ser provavelmente um ruído. Ou então o cara tá de avião, né? Enfim, mas mesmo assim não dava, né? Velocidade muito alta. Isso aqui em km por hora, se você multiplicar aqui por 3,6, você vai ter uma noção de quanto dá por km por hora. O que é que eu vou fazer aqui? Eu fiz todo esse processamento para mostrar essa função, mas eu poderia otimizar isso de uma função única, né? Calcule, create, dist, time, speed. O que é que isso vai fazer? Ele vai criar minhas colunas novas. Se meu índice não tiver setado, ele vai setar meu índice. Deixa eu dar aqui, ó, df.head. No caso, meu índice não está setado, então ele não vai fazer nada. Aí, se meu índice não tiver setado, ele vai setar meu índice, que eu preciso setar para fazer a filtragem na hora do for. Vai pegar meus usuários aqui, né, os users. Vai varrer aqui a latitude e longitude. Se tiver só um ponto, ele vai colocar os 3 dados. Se tiver mais de um ponto, ele vai colocar aqui o prev, latitude e longitude, beleza? Aí ele vai fazer o cálculo do tempo, vai fazer o cálculo do Raiversize da distância, e no final eu tenho distância e tenho o tempo, ele vai transformar em segundos, vai multiplicar e vai me dar a velocidade. O que é que essa função está fazendo? Tudo que eu expliquei a vocês, beleza? Então se eu dar um create dist time tempo, ele já vai calcular aqui para mim a velocidade, a distância e o tempo dos pontos, né? O que é que eu vou fazer aqui para a gente verificar ruído? Eu vou dar um plot nessa velocidade aqui, ó. Você percebe que tem algumas velocidades aqui que dão um salto, né? Muito alto. Aqui dá um salto, isso aqui dá um salto. Isso aqui no mínimo é ruído, né? Porque a velocidade média tá zero, o cara dá um salto muito grande. Velocidade chega a 400 metros por segundo. No caso, isso é ruído. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou plotar aqui minha latitude e longitude para a gente ter noção dos pontos. Tá, aqui são vários pontos, beleza? E eu vou criar aqui também um histograma da velocidade, para a gente ver essa distribuição, né? Você percebe que a maioria dos dados aqui, ó, eles estão circulados em velocidades aqui baixas, né? Ou seja, velocidade de 0 até 100, né? A gente tem um pouquinho aqui, ó. Eu não sei se dá para ver aqui, mas tem um pouquinho mais negrita essa parte da linha, que são velocidades onde a gente tem quantidades menores, né? Então, eu quero deletar esses dados aqui que estão com ruído. Como é que eu faço? Eu vou pegar o usuário e vou dizer o seguinte, ó, delete a velocidade média do cara que estava pelo menos com 20 metros por segundo. Ou seja, se a velocidade speed to prev for maior do que 20, deleta esse dado. Você pode estar testando esses parâmetros, né? Eu vou colocar 20 aqui para questão de exemplo e vou fazer a deletão. Então eu deletei 81 pontos. Ou seja, a velocidade speed to prev que tinha acima de 20 metros por segundo, eu vou deletar. Eu filtrei aqui meu dado, peguei o index, ó, e esse índice aqui eu estou passando no user drop. Quando eu faço isso, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou calcular a minha distância dos pontos de novo, porque eu sempre calculo para o ponto anterior. Quando eu deleto os pontos, esse dado ele está inconsistente, né? Porque eu calculei usando dados inconsistentes. Então eu vou calcular aqui minha distância e o tempo novamente. Vou plotar meus dados. Normalmente aqui, eu acho que eu não calculei, deixa eu ver aqui qual foi... distância to plane, deu in place, beleza. Create dist time, beleza. O plot. E a gente vai ter aqui dados, ó. Agora tem 120 metros por segundo, ou seja, ainda tem ruído, né? Ó, ainda tem ruído. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou executar aqui, ó, os pontos e vou calcular novamente. Vou pegar a velocidade de 20. Opa, tem 5 pontos. Aí, ou seja, eu vou calcular a distância novamente. Eu poderia estar criando uma função para analisar isso, certo? No loop, né? Otimize as distâncias, calcula as distâncias e coloca. Opa, agora aqui já ficou mais parecido, né? Aqui já está mais parecido, ó. Agora eu só tenho pontos onde a velocidade média é abaixo de 20 e eu tenho vários dados de trajetórias aqui. Então tem trajetórias, talvez seja mais consistente esse dataset, né? Esses picos aí de velocidade, talvez não seja tão interessante você estar trabalhando com ele, que pode ser dado suspeito, dado ruído. Quando você verificar um dado desse,
Você pode verificar, criar alguma estratégia, né, baseada em velocidade, baseada em tempo, baseada em distância entre os pontos, e você está removendo esse dado de ruído. Essa abordagem de velocidade, eu acho que funciona bastante quando você tem um dado de GPS, por exemplo, que GPS normalmente ele está aqui, tem vários pontos aqui, ó, ele fica naquela região e às vezes o motivo, a precisão baixa, ele tem um ponto muito distante desse ponto, né? E aí você consegue calcular a velocidade ali média daquele conjunto de dados e fazer aquele processamento. Beleza, filtramos o ruído da trajetória, usando essa abordagem aí. Agora me ensine como é que eu faço para visualizar esses dados, usando um folio, né? Como é que a gente consegue visualizar esses dados usando uma biblioteca mais robusta. Então, como é que a gente faz para visualizar o dado usando o folio, né? A gente vai criar um mapa base, folio, map. Aí eu vou passar a minha latitude e longitude. O folio recebe um location aqui, certo? Então esse aqui eu vou chamar de location, para você entender, ó. Esse location ele pode ser um vetor, um array, onde eu pego a média latitude e a média da longitude. Então esse location eu vou passar aqui, ó. E no folio, quando eu passo base mapa, folio map, ele já cria um mapa para mim, ó. Como é a cidade de Nova York, eu estou dizendo que eu tenho que setar os parâmetros default desse mapa. Então quando eu passo o location aqui, eu estou pegando a latitude média, a longitude média e dizendo que o mapa fique na amostra da latitude e da longitude média. Se eu passar o zoom aqui 10, ó, ele já vai dar um zoom maior no meu mapa, beleza? A gente pode estar configurando isso aqui. Então, no Forium, eu criei essa parte aqui para a gente formatar tags, mas eu vou explicar essa função aqui, né? No Forium, a gente cria elementos baseados em camadas. Então, eu crio um mapa, coloco elementos nesse mapa e eu tenho uma certa interatividade, beleza? Aqui eu mostrei como você cria um mapa, né? Você usa Forium Map e passa esses dados aqui. Aí como é que eu faço para adicionar coisas nesse mapa base aqui? Como é que eu faço isso, né? A gente tem algumas questões que a gente pode estar fazendo. Por exemplo, primeiro, a gente pode colocar tags no nosso mapa. A gente pode colocar... Eu vou fazer o seguinte, eu vou executar esse mapa aqui e vou mostrar funcionando para mostrar a você como a gente cria isso, ó. No Forium, a gente tem esse mapazinho aqui, ó, bonitinho, ó. Qual o legal do Forium? Se você clicar aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, o usuário é esse, aqui é o horário que ele estava, aqui é a distância que ele percorreu, aqui é a velocidade média. Então a gente tem todo um mapa interativo, ó. Aqui, ó, onde é que esse cara estava aqui, ó? Esse cara aqui estava na velocidade 1.28, a distância que ele percorreu em relação ao ponto anterior é essa, estava nesse dia aqui. Então eu consigo ter toda uma certa interatividade nesse mapa, beleza? Eu coloquei preto aqui, mas você poderia estar usando qualquer cor aí, beleza? Deixa eu colocar aqui uma cor aqui melhor, vou colocar aqui o ponto em blue e vou colocar o marcador em red. Vou fazer assim que eu acho que fica mais legal no mapa. Pronto, beleza. Ó, talvez aqui fique mais legal de visualizar. Mas aqui a gente tem a trajetória do cara, a gente consegue fazer uma análise, né? Ó, bem interessante, bem legal. Se eu clicar aqui eu tenho o pop-upzinho aqui. Como é que a gente cria isso aqui no Forium, né? Eu criei uma função chamada add trash Forium. O que é que essa função vai fazer, né? Essa função ele vai praticamente pegar um data frame e vai adicionar elementos, né? Por isso que eu coloquei add trash Forium. Eu vou adicionar uma trajetória, um mapa básico do Forium. Como é que eu crio um mapa básico? Assim, eu crio um mapa aqui, ó, Forium Map, Base Map. Beleza, o que é que essa função vai fazer? Primeiro eu vou pegar essas tags, né? As colunas dos dados, ó, df.columns, eu tenho todas essas colunas, eu vou passar eles como tags. Por que eu quero isso? Porque eu quero colocar, quando eu clicar no pop-up, eu utilizar essa tag aí. No Forium, eu vou fazer o seguinte, ó, se eu não passar um Forium Map aqui, um mapa base, eu crio um mapa novo. É basicamente isso aqui que eu estou criando aqui, ó. Beleza? É a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Se eu passar um mapa basic, apenas adicione os dados do meu mapa. Então eu estou fazendo a verificação. Se o Forium Map, se eu não passar nada, ele vai adicionar um mapa. Se eu passar, ele vai pegar a média. Então como é que a gente cria linhas no Forium, né? A gente tem um Forium Polylines e eu posso passar as linhas latitude e longitude, né? Eu posso zipar esse dado, né? Deixar ele num conjunto de como se fosse um dicionário e posso passar aqui uma lista, né? Transformar isso numa lista. Então se eu passar essas linhas, eu consigo construir linhas. Aí eu coloco o tamanho, a largura dessa linha, coloquei 2 e a cor da linha aqui. E eu posso dar add to Forium Map, ou seja, eu vou pegar esse mapa e vou adicionar essa camada aqui de linhas nesse mapa. É isso que eu vou fazer aqui. Por exemplo, digamos que eu vou tirar eu vou barrar essa função aqui, vou colocar aqui e coloquei apenas as linhas, ó, só para você entender, ó. Não tem pontos, não tem nada, não tem clicável, beleza? Então, esse polylines eu pego latitude e longitude, digo o tamanho e o peso aqui e crio as linhas do meu mapa.
Esse círculozinho do ponto que a gente cria no folio, ele é uma estrutura do círculo, né? O folio tem uma estrutura que se chama círculo, né? Traduzindo aqui para círculo. E a gente pode criar isso como se fosse um marcador, né? Então eu vou criar uma função dentro dessa função aqui que eu vou chamar CircleMake. Qual o objetivo de fazer isso? Eu criar um círculo e deixar ele clicável, né? A gente consegue fazer isso. Como é que eu faço isso aqui no folio? Eu vou pegar minhas tuplas, vou dar um map aqui, o X é o latitude, o Y é a longitude, e minhas tags aqui, eu vou usar a função formatTags. Agora eu vou explicar o que é aquela função que eu mostrei aqui a vocês. Ó. Essa função, ela vai receber uma linha e vai receber um slice. E eu vou pegar a minha tag, ou seja, e vou dar dois pontos e vou passar meu valor aqui, ou seja, linha tag. Qual o objetivo de eu fazer isso aqui? Por que eu estou fazendo isso, né? Eu estou fazendo isso justamente para a gente criar aquele pop-up. E eu vou retornar o meu mapa tags, que é esse atributo aqui, com BR. Ou seja, eu vou dar como aquele é um arquivo HTML, eu vou dar um BR para ele pular a minha linha. Para quando eu clicar no pop-up, ele tem uma coluna, pula uma linha. Uma coluna, pula uma linha. Aquele pop-upzinho bonitinho que eu mostrei a vocês. Beleza, então eu consigo formatar minhas tags. E no círculo, como é que eu faço para criar um círculo? Eu passo um radius, usando o folio, passo o meu location, ou seja, a minha linha X e Y, e eu passo o pop-up. O pop-up já é essas tags formatadas. Aí você pode passar uma cor, que eu vou botar vermelho. Eu costumo colocar esse falando true false, e você pode adicionar aqui ao mapa, esse dado aqui ao seu mapa, beleza? É isso que eu estou fazendo aqui. Nessa função aqui, quando eu chamar agora o círculo, ó, eu criei essa função aqui, e agora eu vou chamar essa função aqui fora, né? Eu poderia criar fora isso aqui, certo? Mas eu criei dentro só para facilitar aqui a visualização para vocês. Aí o que é que eu estou fazendo? Para cada círculo no meu mapa de X, né? Aí eu vou pegar meu Volume Map e vou passar todos os meus dados, né? Então ele vai pegar meu location X e Y e vai criar vários pontos da minha trajetória dentro. E vai passar um pop-up tags formatado. Se eu tirar esse pop-up aqui, ó, só para você entender, ó, e eu executar aqui, ó, eu tenho os pontos, ó, mas os pontos não clicam, ó, não clicam. Então eu passo o meu pop-up formatado. Passei, ó, show de bola. Agora eu tenho o meu mapazinho bonitinho, ó. Assim você consegue criar um mapa usando o Volume aqui. Consegue fazer análise de trajetória, né? Nesse vídeo eu te ensinei a você plotar dados no mapa, filtrar ruído, extrair feeds de dados de trajetória. O que é que você pode fazer com isso? Você pode estender esse estudo que eu estou fazendo aqui, ó, fazer uma análise exploratória desses dados, entender como esses dados estão, a sequência de dados, se existe um padrão em relação às pessoas. As pessoas costumam sair de casa, ir para o supermercado, depois voltar para casa. As pessoas costumam sair de casa, ir para um bar, depois ir voltar para casa. Qual o padrão que existe, dependendo dos horários? Você pode fazer vários trabalhos. Qual o objetivo disso? Você pode criar um sistema de recomendação. Baseado nos locais onde as pessoas andam, você pode sugerir outros pontos de interesse. Existem vários trabalhos que você pode fazer com trajetória, tem inúmeras aplicações, né? É um dado onde vai lhe fornecer insights em relação ao comportamento das pessoas, o que as pessoas fazem, onde elas estão, o que elas podem fazer, enfim, você pode também fazer um trabalho preditivo. Por exemplo, você pode integrar dados do Google, aqui ó, vou integrar dados do Google. Eu tenho dados do Google aqui, o ponto de interesse. Eu posso verificar qual o ponto de interesse do Google que esse cara tá. Eu posso fazer uma integração desses dados. Eu posso fazer análise exploratória. Eu posso criar um modelo para determinar quem é o usuário da trajetória. Eu posso criar um modelo para prever o próximo ponto. Ou seja, dado que o cara saiu do supermercado para casa, qual o próximo ponto que esse usuário vai? Eu posso também fazer uma predição. Existem vários trabalhos de trajetória, é um mundo, você não pare por aqui. A aula hoje aqui ficou um pouco longa, mas eu acho que ficou muito boa aí para vocês que estão começando aí a trabalhar com dados de trajetória. Fiz um resumo aí. Se você gostou desse vídeo, clica aqui em gostei, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Também coloca um comentário aí positivo, né? Se você gostou da aula, achou interessante, tem interesse, eu posso estar gravando outros conteúdos aqui. Coloca alguma dúvida aqui embaixo que eu vou estar interagindo aí com vocês. Por hoje eu fico por aqui, te vejo no próximo vídeo, valeu, tamo junto e é só o começo.